Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto, missionário católico. Engraçado, os protestantes, como Rodrigo Mocelin, como é Fábio, reverendo Fábio, né? Caio, Fábio, né? Reverendo Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva, todos esses protestantes na atualidade falam que Pedro não é a pedra. Mas Bíblia protestante vai falar quem é a pedra. É João Ferreira de Almeida, ó. Então, se Pedro, pela visão protestante, não é a pedra, então quem é a pedra, cara? Para eles deve ser Martinho Lutero, né? Que fundou a igreja protestante, né? E os protestantes são filhos de Martinho Lutero, que edificaram outro fundamento. Que a Bíblia proíbe outro fundamento. Por que vocês edificaram outro fundamento? Por que Martinho Lutero fundou outra igreja? Que já tem uma igreja fundada e edificada. Então já está indo contra a igreja. E essa igreja que foi fundada e edificada tem um pastor, a pedra, certo? O nome de Pedro não é mais Pedro, Simão Pedro, é pedra, é Kefas. E a profecia ali em Mateus 16, 18 fala sobre ti, Pedro, sobre esta pedra edifiquei minha igreja. Pedro, pedra. Não é mais Simão Pedro, mas é Cefa. Então, e não há outro fundamento a se colocar. 1 Coríntios 3:11. Então, cara, eu não sei quem é a pedra, então. Se a Bíblia fala que a pedra é Pedro. E as outras pedras são os apóstolos, que vão edificar esse edifício, Efésios 2:20. Olha só que interessante. Vamos mostrar na Bíblia protestante, né? Que é um estudo também que eu faço, provando na Bíblia protestante. Porque, tá na Bíblia católica. A Bíblia católica é uma Bíblia adulterada. Só as Bíblias deles, que é a verdade, a verdadeira. Pela tradução de João Ferreira de Almeida, que para eles é padre, mas não do fundamento dos apóstolos. A igreja é formada holandesa, se eu não estou enganado. Então, é uma igreja protestante. Padre de uma igreja protestante, né? Aquele pastor Júnior Trovão, ele enche a boca para falar das imagens. Eu estou usando a Bíblia de vocês. Sabe quem escreveu essa Bíblia? É um padre. Mas não explica que padre que fundamento é. É de outro fundamento. João 1,42, ó. Levou a Jesus. Eu olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, quer dizer Pedro. Olha só. João 2,42, ó. Cefa, pedra. Quem é a pedra? É Pedro. Cristo está falando, Pedro, você não vai ser mais chamado Pedro, vai ser chamado pedra. Sobre você, essa pedra, a pedra angular sou eu, e você é a pedra que vai edificar a minha igreja. E as pessoas vão conhecer você, mas não por Simão, a pedra que edificou a igreja. O líder dos apóstolos. E tanto, se você for pegar aqui, Bíblia protestante, João. Olha só que interessante. Bíblia protestante. Não é tão atualizada, mas é antiguinha, né? Que é mais interessante ainda. 21:15, ó. João 21:15, ó. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou a dizendo-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas,
ama-me. Simão entristeceu-se porque ele perguntou. Entristeceu-se porque lhe dito terceira vez. A tradução é muito ruim. Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Para quem ele está falando isso? Para Martinho Lutero? Para Edir Macedo? Para Sila Malafaia? Para outras igrejas que têm outros fundamentos? Para Pedro, a pedra em Mateus, Bíblia protestante. Esse dia eu fui lá onde vende Bíblia protestante, em São Miguel, cara, tem muita Bíblia, muita. Aqui James, várias traduções. Os caras, eles têm umas Bíblias bonitas, cara. Umas Bíblias de estudo, umas Bíblias apologéticas, umas Bíblias de profecia, visão dos pastores, Bíblia do pregador. Os caras têm vários estilos de Bíblia, cara. Nós tem que tomar vergonha na cara e fazer umas Bíblias sérias. Principalmente essa Bíblia da Ave Maria aqui, ó. A gente deveria atualizar ela com o quê? De acordo que tá ali. Colocar os índices, vou colocar a tradição, os cursílios no rodapé, para as pessoas não só ler o Evangelho, mas entender os cursílios, a doutrina e os pastoreios. Em cada século. Por exemplo, quem foi Santo Agostinho? Quem foi Pedro? Pedro pregou aonde? Pedro estava aonde? Só tem isso na patrística. Vamos fazer isso no rodapé da Bíblia? Que ano foi Constantino deu liberdade de culto? Que ano oficializou a Igreja Católica, a Igreja Oficial Romana? É isso, tem uns rodapé rico de tradução. É bom a gente prestar atenção, cara. Os caras têm várias traduções, vários estudos da Bíblia, os caras estudam mesmo. Por isso que os caras, eles perseguem a igreja, porque os caras estudam. Os bodes são inteligentíssimos. Entendeu? Vamos prestar atenção, católicos. Aqui, ó. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, ó, que tu és Pedro. Em João 42, Cristo fala o que para Pedro? Não será chamado mais Simão, mas será chamado Pedra, ó. Tu és Pedro, ó. E sobre esta pedra, ó, Pedro, está referindo a Pedro que ele é a pedra. Futuramente. Certo? Quando Pedro assume esse ministério. Quando a profecia se concretiza, quando a igreja se torna pública. Sobre essa pedra, ó, edificarei minha igreja, ó. Sobre essa pedra, quem que é? É Pedro. Olha só, o texto já deixa bem claro. Minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ó. E de quem vem essa revelação? Olha só, cercado aqui, ó. 15, ó. 16, 15, ó. Disse-lhe ele, e vós, quer dizer que eu sou? Cristo perguntando aos seus discípulos, né? Quem os disse que é João Batista? Ninguém sabia, estava em dúvida. Pedro exprime sua fé. Pedro tem a revelação. Por que os demais não têm a revelação? Porque só para ter um pastoreio ou pastor. Não vários pastores, várias igrejas. Cada igreja tem um pastor. A Universal tem um pastor. A Assembleia tem outro pastor. A Batista tem um pastor. A Triangular tem outro pastor. Os Adventistas têm um pastor. A Mundial tem um pastor. A Plenitude tem outro pastor. A Bíblia fala só de um pastor. Só de uma revelação. Só de uma profecia. Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Quando você renegra isso aqui, ó, Pedro, ele é a pedra, e sobre essa pedra será edificada a igreja, você está negando a profecia, você está negando a visão.
que Deus deu a Pedro. Você está negando a igreja. Você está renunciando Cristo. Você está renunciando a igreja, a doutrina. Fazendo igual Paulo fazia ali, ó. Atos Apóstolos 9. A igreja é o quê de Cristo? Esposa. Que interessante. É isso que esses pastores, eles renegam. Por quê? Se eles aceitar essa profecia, o seu pastoreio é uma farsa. As pessoas vão ver que seu pastoreio é uma farsa. Porque para ser pastor, para ser diácono, para ser discípulo, tem que estar sobre esse pastoreio. Sobre a pedra. Por que a pedra? Porque a pedra é a autoridade nessa igreja. Desligar. Porque João 21, 15, 17 dá o pastoreio a Pedro para pastorear esse rebanho que está nessa igreja. Certo? Pastorzinho. Simples entender, ó. Esse texto, ó. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Simples. Bíblia protestante, ó. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É um vídeo simples para a gente entender quem é a pedra. Não com a visão protestante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.